Graça e paz, amados. As bem-aventuranças do nosso maior pregador, lá em Mateus 5, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, as formas às quais sobreviria a salvação, sobreviria o poder de Cristo sobre a salvação que viria em todos nós. Então, Velho Testamento, a lei, relação de causa e efeito. Se fizer, ganhará a bênção. Se não fizer, virá a maldição. Ou seja, nos evangelhos há uma clara ruptura desse ritmo da lei mosaica, e ali passa a valer Cristo, mostrando como é que se seguia a lei, que se cumpria a lei. Então as bem-aventuranças foram dadas aos discípulos, e ali tinha ainda uma relação de causa e efeito. Serás, obterás ou ganharás isto, se assim fores. Ou seja, para os discípulos foram dadas esta ordem: só obterás essas bênçãos se agires desta ou daquela forma. Hoje, na dispensação da graça, vige a graça. Hoje nós entenderemos aqui nesse estudo qual é a diferença da relação de causa e efeito anterior para a graça hoje. Então as bem-aventuranças hoje não é um dever a ser feito para se obter a bênção. Lá nos evangelhos era um pré-anúncio da graça que sobreviria a todos nós hoje. Ou seja, bem-aventurado, feliz seja, completo seja, pleno, felicidade, não é um dever à igreja hoje. É uma consequência da gratidão, da salvação alcançada em Jesus Cristo na cruz. Ou seja, é uma gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Aqui hoje é exatamente uma característica daqueles que se sentem agraciados pela obra de Cristo na cruz. A única obra que salva, a de Cristo na cruz. A obra salvífica que nos dá uma verdadeira felicidade. São as características de quem vai para o céu, de quem está salvo, quem já galgou a salvação eterna. Quem não tem essa sensação, quem não se espera nas bem-aventuranças, são joio, são os bodes. Fala do desejo, anseio da alma pelas coisas espirituais. Não tem nada a ver com dinheiro, enriquecer, nem nada, nenhuma dessas coisas aparentemente boas ou passageiras do mundo atual. Na pessoa que se espera nas bem-aventuranças, uma característica salvífica. Há uma criatura se transformando, verdadeiramente se transformando em Cristo. Agora, como saber se houve uma verdadeira conversão? É a sua conversão. Vamos analisá-la e ver se ela está em andamento ou ela já atingiu o ápice necessário de crer e os frutos passarem a vir automaticamente com a conversão. Vamos analisar. A sua vontade foi mudada? A vontade do que você fazia antes, aquilo que você queria fazer. Hoje, o desejo foi mudado? Hoje você tem o desejo de sair, estar distante disso? Aquilo que você não fazia, hoje você tem o desejo de fazer em prol do Evangelho? Aí são as características da verdadeira conversão em Cristo Jesus. São aqueles que levam desaforo para casa. Depois que se converteu, você já levou desaforo, você ficou longânimo, você fechou a sua boca para deixar o outro falar, você já sentiu que certas palavras direcionadas a ti foram ofensivas e você se calou? É uma característica verdadeira do verdadeiro salvo. Olhe para dentro de si e examine-se a sua conversão, analisando, se espelhando nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fala da vontade, anseio, desejo que haja uma justiça no mundo, justiça espiritual. A justiça do homem é falha. Nós sabemos que muitas injustiças são feitas. Você tem o desejo que elas andem em retidão, conforme a palavra? Você tem isso dentro do teu coração?
fome de justiça, anseio, vontade, não de se enriquecer. Tudo isso é a característica da fome e da sede de justiça, na qual está lá em Mateus 5. Salvação e conversão. Do que trata-se isso? Quais são as características disso? Não é batizar, falar em línguas, pregar a palavra de Deus, dar o dízimo, louvar da boca para fora. Não é isso. Isso pode ser uma característica da conversão, mas não quer dizer que, ao fazer isso, garante a sua conversão. O arbítrio, a sua vontade é mudada quando há uma verdadeira conversão, igualando-se ao que está, a tudo que está lá nas bem-aventuranças de Mateus 5. Quando mudado pelo Evangelho, está aí um verdadeiro salvo em Cristo. Todas as suas vontades foram mudadas? Então, se foi, ela está coadunando e se aproximando às bem-aventuranças. Se a sua vontade é a mesma de antes, isso é muito grave, meu amado. Reveja a tua vida. Agora o salvo não tem mais as vontades das coisas do mundo. Há um desejo de mortificar a carne. É essa carne aqui, ó. Desejar não pecar, não deixar o pecado dominá-lo. Não estou dizendo que você vai parar de pecar. Isso é impossível, pois a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Não estou falando parar de pecar. É pecar e se aborrecer, se entristecer em reconhecer que você é tão mesquinho a ponto de aborrecer o seu Deus. O pensamento que eu gosto sobre isso é aquele que diz assim: depois que eu conheci Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Você sempre pecou. Agora você vai pecar com um martírio dentro de si, olhando para baixo e vendo quão verme nós somos. Isso reflete a pobreza de espírito. O novo convertido, ele faz escolhas e costumes diferentes de antes, para não cair nas tentações ao pecado. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não repreender o diabo. Nós não temos poder para isso. Ele é muito mais poderoso que nós. Mas a Bíblia nos orienta a regra de fé e prática para agir nesses casos. Resistir o diabo e ele mesmo fugirá de vós. Ele vai perder tempo com outros. Por você ele já viu que está difícil. Então, amados, há um desejo em você para lutar contra o pecado e viver em comunhão? Você tem esse desejo? Ou vai na igreja por obrigação, vai estudar a palavra por obrigação, jejua, ora, faz qualquer outra regrinha que uma doutrina te diz para fazer, você faz para conseguir a salvação? Está errado, reveja a sua conversão. Você não tem que fazer para conseguir. A obra salvífica é só uma, a de Cristo na cruz. Estamos falando da característica do verdadeiro salvo. Se você tem esse desejo, você está salvo. Se você não tem, reveja a sua conversão. Será que ela ainda está em andamento? Cristo vem aí, Cristo está vindo, ou nós vamos até Ele, nós não sabemos. Devemos estar preparados como as 10 virgens. Você fica aborrecido quando peca? Isso causa em você uma relia, uma sensação inferior de aborrecimento? É a característica da verdadeira salvação. Você busca a pureza, você busca pela santidade. Santidade não é ser um santinho no qual tem aquela rodinha na cabeça, não. Santidade é estar separado. Ali está um povo que não crê em Deus. Você está distante dele? Separação. Santidade é isso. Então, amados, o desejo é uma característica da verdadeira conversão. Você tem esse desejo? Isso é que é a característica, o cerne da salvação. Gálatas 5:22 são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram na carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, por que não é um dever as bem-aventuranças, e sim uma característica, uma consequência do salvo? Lá em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de vós, porque fomos criaturas feitas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Muitos dizem que as boas obras que Cristo preparou de antemão são a lei dos 10 mandamentos. Negativo. Voltar à lei dos 10 mandamentos é voltar aos rudimentos judaicos. Voltar, edificar aquilo que nós já destruímos. Cristo é o fim da lei. Agora a obediência é pela fé, as obras é pela fé em Cristo Jesus. Agora é o espírito e a vontade da lei que deve ser seguida, e não a própria lei, porque ninguém foi justificado na lei. Por isso que ela está fora da nova dispensação atual. Hoje estamos salvos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo foi renovado, se fez novo. Então, amados, é uma consequência de sermos transformados em Cristo. É a marca do salvo. Ele quer mais de Cristo, mais da palavra, mais de Deus. Você tem querido mais de Deus? Olha para trás, olha para a sua vida, olha o que você tem feito. Será que você pensa estar salvo? Salmo 1, versículo 2 a 3. Salmo 1 diz assim, ao meu modo de ver, é o conceito do salvo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, o salvo, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e cuja no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido espiritualmente, no testemunho. Se você trabalha no domingo, trabalha no sábado, não pode dedicar, dedique a sua vida, guarde o sábado, guarde o domingo com o seu testemunho, sendo diferente, sendo longânimo, pacífico, demonstrando ter sede e fome de justiça, não andando nos caminhos dos pecadores, sendo diferente. Às vezes até um chato, um crente chato, ali está rodando uma piadinha pornográfica, e quando você chega, as pessoas já logo mudam o assunto, ou lá vem o crente. Será que você é assim? Se você é assim, você tem as características das bem-aventuranças, diferente, santo, separado. Então lá em Jeremias 29:13 também nos agracia com coisas lindas. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Então, amados, só Cristo pode preencher os nossos desejos. O espírito do convertido anseia pelas coisas celestiais, pela presença de Deus. O que seu espírito deseja, quer, está procurando? Desejo, vontade. Qual é o teor do seu desejo? Qual é o teor da sua vontade? Se você não tem desejo de orar, amado, ler, louvar, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, ouvir louvores, será que houve a conversão verdadeira? Amado, reveja a sua conversão, se ela está em andamento ou se ela já veio. As características demonstram bem claro isso. Estamos na dispensação da graça. Então vamos ler todas as bem-aventuranças de Mateus 5.
Mateus 5 diz assim. Vamos ler e revendo se você está se espelhando, se a tua vida coaduna com cada item das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem humildade, você reconhece ser pecador, imerecedor, que deve ser abraçado pela cruz de Cristo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você chora quando ouve uma notícia na TV, aquelas notícias, por exemplo, como liberou o aborto em tal país, a punição para pedofilia foi amenizada, reduzida, afrouxada. Você chora espiritualmente por dentro, lá no seu âmago. Se você chora, é uma característica da sua conversão verdadeira. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você já levou desaforo para casa em silêncio, para não acontecer uma briga maior? Característica da conversão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome da justiça verdadeira, tanto terrena quanto de Deus? Eu tenho. E você será farto, se salvo estiver em Cristo Jesus um dia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você tem pena daquele povo que passa fome na Índia, que adora o rio Gandhi, que adora o boi e a vaca? Você tem misericórdia e pena deles por não aceitarem Cristo Jesus e estar na ignorância da idolatria? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Será que aquela sujeira que você tinha no coração antes da conversão foi limpa? Aqueles pensamentos maldosos, você tem lutado para estar diante dele? Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Você evita uma fofoca para não gerar problema maior? No teu serviço, no seu dia a dia, quando você vê duas pessoas discutindo, você é pacificador, você apazigua, você tenta falar: não, meu amigo, fica calmo aqui, ele está nervoso, deixa para depois, dá uma consideração, ele está depressivo, etc. Você é pacificador? Característica da verdadeira conversão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos, você é diferente no seu andar, no seu caminhar, no seu serviço? Você é perseguido por não concordar com certas falcatruas no serviço, na vida, por não concordar com certas coisas ilícitas? Então você vai se sentir ao povo, ao mundo afastado, porém mais próximos da santidade de Deus. Então termina lá no 11 dizendo: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Injúria, difamação, calúnia. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. E eu queria fechar aqui, amados, falando dois versículos que são importantes, coadunam entre si, e um depende do outro e o outro de um. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você acha que está fazendo algo mecanicamente, no legalismo, está agradando a Deus, sem fé, cuidado. Aí agora o outro: a fé sem as obras é morta. E aí, você diz que tem fé? Que obras foram mudadas quando você entende ter sido salvo, ter havido a sua conversão? O que mudou? Olhar para trás e ver: mudei em mim o quê? Ou mudei pouco? A minha conversão já é fixa, eterna e verdadeira, ou ela ainda está em andamento? Reveja que Cristo pode voltar a qualquer momento. A salvação salvífica tem que estar no coração e ela produz frutos do arrependimento. Não é arrependimento do pecado cotidiano que você peca todo dia. Não é isso. Nós não conseguimos andar sem pecado, pois aquele que diz não ter pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus,
E ao mesmo tempo, a fé sem as obras é morta. Vamos nos ajoelhar, ter humildade de espírito, reconhecermos sermos imerecedores e necessitados da força do Espírito Santo. Amados, foi um prazer falar com todos e que cada um reveja a sua conversão de acordo com a palavra de Deus, como ela nos ensina. E quem ainda não se sente salvo por Cristo, peça a Ele, que a certeza está garantida. Ele mesmo disse, João 5,24, Jesus falando, você acredita nele? Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, sabe-se lá um dia. Creu, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida e não entra em julgamento nem em condenação. Esse é o cerne do Evangelho, crer para ser salvo. Eu creio, você crê? É o requisito essencial. Muitos creram e foram salvos sem uma obra para levar, porque a obra quem fez foi Cristo na cruz. Que Jesus nos abençoe. Amém.